Muito bem, agora vamos para a nossa questão de número 4, que nos diz o seguinte. Observe o gráfico abaixo, onde mostra a quantidade de livros lidos por alguns alunos da sala do terceiro ano B de bola. Muito bem, turma, então aqui nós temos esse gráfico e nesse gráfico contém algumas informações. Nós temos aqui que diz o seguinte: número de livros lidos na pandemia pelos alunos do terceiro ano B. Então esse gráfico está falando sobre alguns livros que os alunos do terceiro ano B leram. E turma, esses numerozinhos que se encontram aqui do lado, que se encontram assim em pé, que nós também chamamos de vertical, eles se encontram na vertical, em pé, esses números aqui, eles significam a quantidade de livros que cada um desses alunos leu. Muito bem, essa é a primeira informação que a gente consegue observar nesse gráfico. Depois nós temos aqui esses nomes aqui embaixo: Ana, Beatriz, Cauê e Bruno. Esses colegas aqui são os colegas do terceiro ano B que fizeram a leitura dos livros. E essa barrinha aqui em cima do nome de cada um desses colegas é justamente a quantidade de livros que cada um deles leu. E para fazer a leitura desse gráfico, turma, é bem simples. Basta nós vermos aonde que essa barrinha aqui ela vai parar. Observando aqui a Ana, nós percebemos que a barrinha dela para exatamente aqui na linha do número 16. Então isso significa que a Ana leu 16 livros nessa pandemia. Olhando aqui a barrinha da Beatriz, que é a nossa segunda colega, nós vemos que a barrinha dela parou aqui exatamente na linha do número 18. Portanto, esse gráfico está falando para a gente que a Beatriz, que a Bia, leu 18 livros. É bem simples de ver o gráfico, né, turma? Então agora eu quero que vocês vejam a quantidade do Cauê. Quantos livros o Cauê leu? Perfeito, turma. Ele leu 8 livros, pois a barrinha dele vai exatamente aqui na direção do número 8. E por fim nós temos o Bruno, e o Bruno leu quantos livros? Muito bem, turma. O Bruno leu 10 livros, pois a barrinha dele se encontra aqui na direção do número 10. Muito bem, turma, então nós já sabemos qual foi a quantidade de livros que cada um desses alunos leu. Nós vemos aqui que a Ana leu 16 livros, a Beatriz leu 18 livros, o Cauê leu 8 livros e, por fim, o Bruno leu 10 livros. Então agora que nós já vimos as informações desse gráfico, nós vamos responder as nossas questões. Começando pela questão da letra, vamos colocar aqui bonitinho, da letra A, que nos pergunta o seguinte: quantos livros Ana, Beatriz e Cauê leram durante o período em que não foram para a escola, à escola? Aqui é bem simples, né, turma? Aqui esse exercício está perguntando para a gente quantos livros todos esses alunos juntos leram. E é bem tranquilo. Se a gente vai juntar esses valores, nós estamos falando em adição. Sempre que nós falamos em juntar valores, nós estamos falando em adição. Vocês já sabem disso. Muito bem, então nós temos que fazer aqui uma adição. Vamos fazer aqui a soma primeiramente dos livros de Ana e Beatriz. Então nós vemos ali que a Ana leu 16 livros e a Beatriz leu 18 livros. Então primeiramente vamos fazer essa soma. Nós temos ali na ordem das unidades 6 mais 8. E 6 mais 8 vai ser igual a 14. 14 unidades. E turma, 14 unidades é a mesma coisa do que uma dezena mais 4 unidades. E como nós não podemos deixar o número 14 ali dentro de uma mesma ordem, nós vamos fazer esse reagrupamento. Nós vamos subir, uma dezena, pois nós vamos deixar 4 unidades na sua devida ordem e vamos subir uma dezena. Vamos reagrupar essa dezena. Muito bem, então nós temos aqui agora na ordem das dezenas uma dezena mais uma dezena, que seria igual a 2, mas nós não podemos esquecer da dezena que nós acabamos de subir, de reagrupar. Portanto, nós temos mais uma dezena, então nós temos como resultado 3. Nós temos ali 3 dezenas, chegando no resultado de 34 livros. E agora nós precisamos também acrescentar, adicionar, somar a quantidade de livros que o Cauê também leu. E nós vimos ali que o Cauê leu 8 livros. Então nós colocamos aqui essas 8 unidades embaixo da sua devida ordem, embaixo das unidades. Nós podemos fazer essa soma. Nós temos 4 unidades mais 8 unidades, que vai ser igual a 12 unidades. Mais uma vez, nós não podemos colocar ali 12 unidades, 2 algarismos embaixo de uma ordem. Portanto, nós vamos subir uma dezena. Nós vamos reagrupar essa dezena e vamos deixar o número 2, que são 2 unidades, na sua devida ordem.
Então agora nós temos ali, na ordem das dezenas, 3 dezenas mais uma dezena que nós acabamos de reagrupar, que nós acabamos de subir. Portanto, nós temos 4 dezenas, chegando como resultado no número 42. Portanto, Ana, Beatriz e Cauê leram juntos 42 livros. Bem tranquilo, bem facinho. Agora vamos para a nossa letra D, que nos pergunta o seguinte. Dos 18 livros que Beatriz leu, 7 eram livros de poema. Quantos livros não eram livros de poema? Também muito simples, né, turma? Nós vimos que a Beatriz leu 18 livros. E o exercício fala pra gente que desses 18 livros, 7 livros eram de poema. E depois ele nos pergunta quantos livros não eram livros de poema. Muito simples, bem tranquilo. Nós temos que pegar os 18 livros que a Bia leu e vamos retirar dessa quantidade, do total, os 7 livros que eram de poema. A diferença entre esses dois valores, o que restar, vai ser justamente a quantidade de livros que não era de poema. Bem simples, bem tranquilo. Então, vamos fazer aqui uma subtração. Nós temos aqui 18 livros, que é a quantidade total, menos 7 livros de poema. Nós vamos tirar esses livros para ver quantos restaram que não eram de poema. Então nós temos aqui na ordem das unidades, 8 unidades menos 7 unidades vai ser igual a 1 unidade. Depois nós temos ali na ordem das dezenas apenas o número 1. Nós temos 1, nós tiramos nada, pois não tem nenhum número ali, nós continuaremos com 1. 1 menos 0 igual a 1. Portanto, nós chegamos no resultado de número 11. Então, nós podemos dizer que a quantidade de livros que não eram poemas é igual a 11. Bem facinho, bem tranquilo. Agora vamos para a nossa letra C, que nos pergunta o seguinte. Que nos diz o seguinte. Cauê e Beatriz leram juntos uma quantidade de livros. Nós precisamos saber quantos livros Cauê e Beatriz leram juntos. Bem tranquilo, bem facinho. E turma, nós vimos que a Beatriz leu 18 livros. E nós também vimos que o Cauê leu 8 livros. Portanto, nós vamos fazer aqui uma soma, pois nós vamos juntar esses valores. Então, nós temos na ordem das unidades 8 mais 8. 8 unidades mais 8 unidades vai ser igual a 16. Mais uma vez, nós não podemos colocar o número 16, dois algarismos, embaixo de uma ordem. Então, nós vamos ter que subir e reagrupar uma dezena e deixar as 6 unidades na sua devida ordem. E agora nós temos aqui, na ordem das dezenas, uma dezena que já estava lá, mais uma que nós acabamos de reagrupar. Portanto, uma dezena mais uma dezena vai ser igual a 2 dezenas. Perfeito! E nós chegamos no resultado do número 26. Portanto, nós podemos dizer que Cauê e Beatriz leram juntos 26 livros. Agora vamos para a nossa questão da letra D, que nos pergunta o seguinte. Quem leu menos livros? Essa aqui, turma, é bem facinho, né? A gente não precisa nem fazer conta. Basta a gente ir lá no gráfico, bater o olho e já sabe a resposta. E a gente viu que quem leu menos livros foi o Cauê. Então podemos marcar aqui. Agora nós temos a nossa letra E, que nos pergunta o seguinte. Dos 4 alunos, quem leu mais livros? Também muito simples, não precisa fazer conta, basta você ver no gráfico. E, vendo no gráfico, nós vimos que quem leu mais livros foi justamente a Beatriz. Muito bem, Beatriz, parabéns! Agora vamos para a nossa letra F, que nos pergunta o seguinte. Qual dupla leu mais livros? Então, turma, nós temos aqui duas duplas. Nós temos a primeira dupla, aqui Ana e Cauê. E depois nós temos a nossa segunda dupla, que é a Beatriz e o Bruno. Então, turma, aqui nós precisamos saber qual dessas duplas leu mais livros. Nós precisamos pegar o valor que Ana e Cauê leram juntos e depois precisamos descobrir a quantidade de livros de Beatriz e Bruno. Então, vamos começar aqui com a Ana e o Cauê. Vamos contar quantos livros esses dois, essa dupla, leu juntos. Nós vimos que a Ana leu 16 livros, enquanto o Cauê leu apenas 8. Portanto, fazendo a soma, nós temos ali na ordem das unidades 6 mais 8, que vai ser igual a 14. Nós não podemos colocar 14, portanto, colocamos apenas as unidades. Colocamos o número 4 e subimos, reagrupamos a dezena. Uma dezena. E agora nós temos ali na ordem das dezenas, uma dezena mais uma que nós acabamos de subir, portanto, 2 dezenas. Chegamos assim no resultado, no número 24. Então essa primeira dupla aqui, turma,
leu 24 livros. Vamos ver se a Beatriz e o Bruno leram mais do que eles. Muito bem, nós vimos que a Beatriz leu 18 livros e o Bruno leu 10 livros. Aqui nós temos na ordem das unidades 8 mais 0, que vai ser igual a 8. E depois, na ordem das dezenas, nós temos uma dezena mais uma dezena, que vai ser igual a 2 dezenas. Portanto, a dupla vencedora, a dupla que leu mais livros, foi a dupla Beatriz e Bruno. Palmas para a Beatriz e também para o Bruno, que foi a dupla que leu mais livros. Mais uma vez foi um prazer tê-los aqui para mais essa videoaula e nos encontramos em uma próxima. Eu desejo a todos vocês bons estudos e até lá!